Na Venezuela, mais de 7 milhões de pessoas votaram em um plebiscito simbólico realizado ontem pela oposição do país. Os números têm como base a apuração de 95% dos votos. Apesar de toda essa movimentação, o poder eleitoral da Venezuela não reconhece o processo. Os opositores venezuelanos comemoraram no domingo após o fim do plebiscito simbólico contra o presidente Nicolás Maduro e sua Assembleia Constituinte. De acordo com a apuração oficial, 98,4% dos participantes votaram contra a formação da Assembleia Nacional Constituinte, proposta pelo presidente Nicolás Maduro. Ex-presidentes de países da América Latina que foram à Venezuela para acompanhar a consulta falaram sobre o processo, como foi o caso do ex-líder boliviano Jorge Quiroga. Vocês deixaram uma coisa claramente estabelecida no mundo inteiro. Os votos de milhões podem muito mais do que uma cúpula repressiva, autoritária e abusiva. E hoje todos sabem disso. As mesas de votação para a consulta foram instaladas também em outros 80 países. No total, foram computados 693.789 participações no exterior. A consulta teve como objetivo atacar a legitimidade de Maduro, em meio a meses de protestos anti-governo que mataram quase 100 pessoas desde abril. Em declaração, Nicolás Maduro pediu uma oportunidade para sua iniciativa de reformar a Constituição e chamou a oposição à paz e ao diálogo. A maior parte do plebiscito aconteceu com tranquilidade, mas alguns homens abriram fogo contra os opositores no oeste de Caracas, matando uma mulher e deixando 3 feridos. Carlos, a Venezuela talvez seja o estado, o país aqui mais próximo de nós, com uma situação mais grave, talvez, por conta da situação econômica, política e tudo isso junto tem causado, como a gente tem mostrado várias vezes, infelizmente, aqui no Jornal do Novo Tempo, uma desestruturação social muito grande. Haja vista aí mais de 100 mortos já em protestos do povo contra o governo e nos enfrentamentos com a força policial ou até dos grupos opostos, né? Os defensores do governo e os detratores do governo. A Venezuela é, sem dúvida, o melhor exemplo que nós temos hoje, que mostra que a desestrutura política, não é? A falta de um projeto político de nação, ela também interfere nos aspectos econômicos, sociais e culturais. Então, hoje, a Venezuela ela é um país que ela está se degradando aos poucos devido a esses constantes conflitos. Há já mais de um ano que o país vem vivendo, não é, praticamente uma guerra civil quase ali. Não é? Esse conflito entre grupos de ideias diferentes e que não têm a possibilidade de sentar e discutir os futuros da nação. O resultado deste plebiscito, ele é muito simbólico e ele mostra, mais uma vez, né, o governo já havia perdido a eleição geral, principalmente hoje a Assembleia ela já tem a sua maioria de oposição, mas este plebiscito mostra, porque nós tivemos aí em torno de 35% do eleitorado indo em lugares até distantes, até porque ali não foi disponibilizado zonas eleitorais. Não era oficial, não teve apoio do Estado. Então não tinha apoio do Estado, mas teve 35% da população indo e o resultado, não é, exatamente contra tudo aquilo que é a pretensão do governo. Então, traz para o governo de Nicolás Maduro mais um obstáculo para construir, não é, aquilo que se pretende, que é uma Assembleia Constituinte e reformar toda a Constituição daquele país. Você tocou num ponto interessante, Carlos, que foi a falta de condições de conversa entre os dois grupos, né? O governo e a oposição. E isso é importante porque, tendo em vista principalmente o momento que a gente vive, né, de globalização, de sociedades mais evoluídas politicamente falando, socialmente falando, a falta de um diálogo entre grupos opostos que têm a responsabilidade de conduzir um país pode ser fatídica.
O problema é que quando nós estamos falando do diálogo, pressupõe eu pensar assim, eu quero dialogar com você, não pressupõe que eu tenha que fazer você cumprir com aquilo que eu desejo. Sim. E, lamentavelmente, dentro do jogo político, muitas vezes o diálogo se dá dentro dessas condições. Quer dizer, eu só converso com você se você realizar aquilo que eu quero. E, lamentavelmente, é isso que nós estamos vendo dentro desses jogos políticos, né? Não só na América. E na Venezuela isso é mais gritante. O governo faz toda uma campanha dizendo que ele chama a oposição para um diálogo. Mas, no fundo, não é bem um diálogo. Seria uma imposição. Ele quer impor alguns aspectos que a oposição, por outro lado, acha que é inviável. Não é? Então, não se tem um amadurecimento de um debate para ver qual é o melhor caminho para a saída e para a reconstrução disso que está se desfacelando dentro desse país, nos seus aspectos econômicos, culturais, aquilo que está comprometendo todo o desenvolvimento daquela nação. Claro, e aí, infelizmente, no meio dessa queda de braços, o cidadão comum é que acaba padecendo, né, dos reflexos, das consequências terríveis disso tudo. Até porque ele é o maior dependente das Sim. políticas públicas, ele que depende diretamente do serviço público, de saúde, de educação, de saneamento básico, ele que depende diretamente também, muitas vezes até de auxílio do governo para conseguir se projetar dentro da sociedade. Sim.